Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na aulinha de hoje, em continuidade, nós vamos fazer agora o tênisinho, tá? Já tem aula aqui desse bichinho aqui, do gatinho, vou deixar aqui no card para vocês. E nós vamos fazer aqui esse sapatinho no tamanho de 9 centímetros, que vai servir de 1 a 3 meses aproximadamente, podendo servir um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Ficou bem fofinho, eu amei e vim aqui gravar para vocês, tá? Com muito amor e muito carinho, como sempre. Esse tênis, ele pode ser feito na cor para menina também. Eu fiz aqui em teste, ó, esse aqui, e ficou bem fofinho também. Tem o gatinho, só que o gatinho ficou um pouquinho grandinho. Eu deveria ter apertado um pouquinho mais o ponto, ó. Eu não gostei, ficou muito grande. Enfim, já fica de dica aí pra vocês também. Cuidado aí com o tamanho do gatinho, tá? Eu vou medir o meu aqui, mas vocês podem fazer um pouquinho menor ainda, tá? Bem, então vamos pra nossa aulinha, começando pela lista de materiais. Ah, mas antes, se você já gostou do nosso tutorial de hoje, nosso sapatinho de hoje, já deixa aí o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para você não perder nada. Bem, então eu já vou medir aqui o gatinho para vocês. Olha, ele ficou com aproximadamente, ó, de largura 5 centímetros, tá? E de altura 4 centímetros, tá? Então vocês vão conferindo aí, se ficar muito grande, vocês apertam um pouquinho mais o ponto para chegar num tamanho que não fique muito excessivo. Esse tamanho está ótimo para você usar em tamanhos maiores que 9 centímetros. Então, se você quiser um pouquinho mais delicadinho, aperta um pouquinho mais o seu ponto para não ficar feio. Já começando aqui pela etiquetinha, elas são da Cuticutten, tem vários tamanhos, vários formatos. Você pode escolher e ainda fazer personalizado com a sua marca. Fica bem legal, bem bacana. Eu sempre estou mostrando aqui para vocês, porque eu acho bem importante quando puderem fazer a sua etiquetinha com a sua marca, tá bom? O cadastrinho que eu usei e os ilhoses são da JHP Metais. Os ilhoses são tamanho 54 de alumínio. Usei essa cor aqui para combinar com esses detalhezinhos marronzinho do bichinho, tá? Achei que ficou bem bacana. O alicate também é da JHP Metais. Ele é próprio para esse ilhós aqui, tá? O número 54. O cadastrinho, ele tem aproximadamente 55 centímetros e ficou o tamanho ideal para 3 furinhos de ilhoses. Não ficou sobrando nem de mais nem de menos, dá para fazer um lacinho aqui tranquilo. A agulha utilizada foi a 1.5, tá? 1.50 milímetros, mas você pode utilizar aí que você tem costume, que dê aí a tensão de ponto que precisa para ficar com o tamanho de 9 centímetros. Eu peço para vocês tirarem como parâmetro a sola. Façam a sola e meçam. Se deu 9 centímetros, continue com a mesma tensão de ponto que você está trabalhando na sola para fazer o restante do sapatinho. Vai dar tudo certo. Agulhas de tapeçaria, eu uso a número 18, que ela nem é grande nem pequena demais. Passa tranquilamente os fiozinhos aqui sem dar muito trabalho. Vamos precisar de marcadores ou pedacinhos de linha, que também funciona. Mostro para vocês esse molde lá no finalzinho. Ele é da Karina Aviamentos, foi uma adaptação que eu fiz. Tem aqui na descrição do vídeo, caso você compre desse aqui, como cortar ele da medida certa, porque antigamente vinha bem mais altinho aqui, tá? Então, caso o seu venha altinho, use esse vídeo meu aqui para você cortar o seu, tá bom, gente? É só uma dica. Cola utilizada foi de silicone. Não gosto de utilizar muito ela, porque deixa muito rígido, mas porém, usando pouca quantidade, você consegue um resultado bom, tá? O fio utilizado no corpo do sapatinho foi o Bella Fashion, que tem 295 de tex, a cor 501. E para a sola e base, eu utilizei bico do tênis, na verdade, sola e bico do tênis, base e bico do tênis. No caso, sola e base, eu utilizei o Bella, que tem 370 de tex. E aqui no bico do tênis,
A Bella Fashion, que eu já disse aqui, a Tex é 295, a mesma Tex da Anne. Pode utilizar um fio só? Pode. Porém, eu gostei mais do resultado assim, desse jeito, tá? Fazendo essa mescla de Tex de fios. Esse aqui eu fiz de teste, ó, eu fiz todo só no fio Bella. Fica ruim? Não, mas eu acho que fica um pouquinho mais bruto, tá? Eu gostei mais desse aqui que ficou mais delicadinho. Aí é questão de gosto, tá, gente? É só uma sugestão para vocês. Pode utilizar o fio charme? Pode. Pode utilizar para fazer todo o sapatinho. Só na hora de fazer esse bichinho aqui que você preste atenção na tensão do ponto para não ficar gigantesco. Acredito ter passado todos os materiais e informações necessárias para você iniciar aí o seu sapatinho. Caso falte alguma coisa, eu deixo aqui na descrição do vídeo, tá? Dá uma olhadinha, aproveita e já entra lá no link que vai direto pro meu Instagram. Me segue lá, gente, vai ser uma honra ter vocês lá. E também tem o grupo no Facebook para vocês quando fizerem os trabalhinhos de vocês pelas minhas aulas, postarem lá. E outros trabalhos também, tá bom? É o grupo Arte em Crochê Flávia Santana, tá escrito assim o título do grupo. Então, bora para nossa aulinha. Vamos fazer o nó inicial. E 17 correntes. Vou saltar 2 correntes, 1 e 2, e na terceira eu farei 2 pontos baixos. Após 6 pontos baixos, um para cada corrente seguinte. Um meio ponto. E 6 pontos altos. Sobra uma corrente sem fazer ponto lá no final. Aqui nessa última corrente faremos 7 pontos altos. Vou aproveitar para esconder esse fio. Vamos trabalhar agora nas alças que sobraram das correntes. Exatamente em cima de cada ponto correspondente ao lado anterior, vou fazer um ponto. Na sequência, eu farei 6 pontos altos. Um ponto para cada ponto seguinte. Um meio ponto alto, 6 pontos baixos. E aqui, dentro desse mesmo buraquinho onde eu já tenho aquelas 2 correntes que pulamos no no início da carreira, e essas 2 correntes, elas representam um ponto baixo, eu esqueci de falar, tá? Então, aqui nós temos, na verdade, 3 pontos. Um ponto representado por 2 correntes, mais aqueles 2 pontos que nós fizemos aqui no mesmo lugar. Dentro desse mesmo buraquinho, nós vamos fazer mais 3 pontos baixos. E para unir a carreira, nós vamos vir dentro da segunda corrente daquelas 2 e vamos fazer um ponto baixíssimo. Finalizamos assim a primeira carreira. Não se preocupa com esse buraquinho, que depois dá para fazer um arremate usando o fio que cortarmos aqui para finalizarmos a solinha. Iniciando a segunda carreira,
Faço 2 correntes representando um meio ponto alto no mesmo buraquinho de onde saem as correntes, exatamente onde eu emendei a carreira 1, eu faço um meio ponto alto, ficando com um aumento de meio ponto alto. O próximo ponto, ele sempre vai ficar, ó, com uma alcinha mais alta e a outra mais baixa. Vamos pegar as 2 alças com cuidado e fazer o nosso nosso terceiro ponto, que vai ser um ponto sozinho. E aqui, no próximo ponto, nós vamos fazer mais 2 meio pontos altos, ficando com mais um aumento. Então, temos uma sequência com um aumento no início, um meio ponto alto sozinho e um aumento de meio ponto. Após, nós vamos trabalhar um total de 13 meio pontos altos, apenas ponto sobre ponto. Sete aumentos em meio ponto alto, exatamente naqueles 7 pontos que nós fizemos na última correntinha, nós vamos fazer em cada ponto desses 7 um aumento em meio ponto alto, 1 e 2 pontos no mesmo lugar. Pronto, na sequência trabalharemos 13 meio pontos altos. Pronto, temos 3 pontos restantes. Vamos trabalhar no próximo ponto um aumento de meio ponto. No próximo, um meio ponto. E no próximo e último ponto, um aumento. Para unir a carreira, nós vamos entrar na segunda corrente das 2 que fizemos no início, lá no topo da segunda corrente, dentro da segunda corrente, e vamos fazer um ponto baixíssimo para unir a carreira. Finalizamos a carreirinha 2. Iniciando a carreira 3, eu faço 3 correntes que vão representar para mim um ponto alto. No mesmo buraquinho onde eu fiz a união da carreira, no mesmo espaço, eu faço mais um ponto alto. Tenho um aumento de ponto alto. Após, nós vamos trabalhar 17 pontos altos. O segundo ponto fica daquela forma que eu já expliquei. Então, pegue com cuidado dentro da alcinha, das 2 alcinhas. Eu concluindo os meus 17 pontos altos, volto aqui com vocês. Vamos fazer agora uma sequência de aumentos. Vou fazer toda ela com vocês. No próximo ponto, um aumento de ponto alto, 2 pontos altos. Um aumento, 2 pontos altos. Um aumento, mais um aumento, 2 pontos altos. Um aumento, 2 pontos altos. Um aumento, e assim finalizamos a sequência de aumentos.
Vamos trabalhar agora 17 pontos altos. Ponto sobre ponto. Um ponto para cada ponto de base. Pronto. E aqui no último pontinho, faremos um aumento de ponto alto também. Finalizamos a nossa carreirinha número 3. Vamos fazer um fechamento aqui, de maneira que não vai aumentar e nem diminuir ponto na nossa sola. Vou cortar o fio. E aqui eu vou puxar direto. Viro a sola para mim. Vou pular as 3 correntes que representam o nosso primeiro ponto. Entrar aqui, ó, nas 2 alças do próximo ponto. Olhando assim, vai dar dentro, exatamente dentro da 4ª correntinha, ó. 1, 2, 3 e aqui 4. Busco o fio pra cá. E agora eu vou vir aqui bem lá no topo, ó, nesse nozinho do ponto alto, do último ponto que nós fizemos, e entro com a agulha dessa forma. Busco o fio pra baixo. E assim, formamos 2 novas alças aqui. Viro pra cá, pra ajeitar a laçadinha, eu puxo, regulo ela, entro aqui. Após a laçadinha nova, nas 2 alças do próximo ponto. E viro a sola. Agora eu vou entrar nas 2 alcinhas que eu acabei de formar, ó. E busco o fio para a parte de dentro. E está aqui feito o nosso arremate. Agora, para finalizar, você pode fechar um pouquinho mais esse buraquinho. Vou trazer esse fio aqui para baixo, ó. Vou vir num pontinho aqui que fica mais na lateral desse espaço aqui, eu quero fechar. Venho do outro lado, trago o fio aqui pra cá, ó. Vou cortar esse outro, que eu já arrematei. E agora eu faço o contrário, venho do lado anterior, do lado oposto, quer dizer. E trago o fio para cá. E aqui pra mim já tá bom, ó. Já consegui fechar aquele espacinho que estava aqui. E assim finaliza a minha solinha. Se você for usar uma sola só, arremata com a agulha esse restante de fio, mas com a agulha de tapeçaria. Mas se você não, se for usar a sola dupla igual faremos nesse sapatinho, você apenas dá um nozinho e corta o excesso do fio. E assim finalizamos a nossa sola. E aqui, ó, nossa sola fica com 9 centímetros de comprimento, a frente fica com 5 de largura e o calcanhar com 3,5 de largura, aproximadamente 3,5. Vamos precisar de 2 solas dessa pra gente iniciar o nosso trabalho, tá? Nós vamos fazer a união dessas solas agora. Vou passar cola daqui, ó, pra dentro, tá? A borda precisa ficar livre de cola, para facilitar a passagem da agulha de crochê depois, para unir essa sola na outra, para fazer uma costura na borda. Então, precisamos deixar ela livre de cola. Ó, passo cola, preencho tudo aqui, ó. Eu vou passar cola apenas em uma sola, na outra não, para não ficar muito duro, não ficar muito resistente aqui e tirar o conforto do sapatinho. Agora eu vou unir uma a outra, alinhando os pontos, um ponto na mesma direção do outro. Calcanhar com calcanhar, frente com frente bem certinho.
ó. Agora, vamos unir as solas, pegando a primeira alcinha da sola de cima e a última alça da sola de baixo. Tá escapando aqui, mas eu vou conseguir pegar ela aqui, ó. Essa última alcinha, deixa eu... Assim, tá? Vou prender o fio. Deixa sempre um pedacinho de linha grandinho, para você ter facilidade de fazer arremates depois. No próximo ponto, eu pego a alça de cima, mesma coisa. E as de baixo, busco o fio e faço meu primeiro ponto baixíssimo. E assim, nós vamos fazer todo o contorno da sola, unindo dessa forma. Olhem, vai ficando assim. E para finalizar aqui, nós vamos entrar exatamente no mesmo buraquinho de onde sai o primeiro ponto, ó, exatamente onde temos o fio que emendamos no início, e vamos fazer nosso último pontinho. Agora, eu posso cortar o fio. E esse fiozinho que ficou aqui, ó, eu trago ele aqui por baixo das duas alças do primeiro ponto, assim. E esse que está aqui embaixo, eu vou trazê-lo aqui, ó, entrando no mesmo buraquinho onde eu fiz o último ponto, eu trago ele para a parte de cima. Vou deixar os dois fios aqui em espera, para eu poder fazer o arremate deles quando eu passar com uma carreirinha de pontos aqui, tá bom? E finalizamos a união da nossa sola, ficou assim, ó. Pode dar uma ajeitadinha aqui. Essa é a parte do que vai ficar para baixo. E aqui onde ficam os pontos baixíssimos vai ser onde nós vamos trabalhar o nosso sapatinho. Vamos começar a trabalhar essa base branca do nosso sapatinho. Eu ainda estou trabalhando com o fio Bela. Trabalhei a solinha toda nele, que é o fio de 370 de Tex. E vou continuar aqui essa segunda parte, a base. Vamos trabalhar usando aqui a segunda alça dos pontos baixíssimos que usamos para fazer aqui a união das duas solas. Vou usar a alcinha de trás, prendo o fio ao trabalho com uma corrente bem apertadinha. No mesmo lugar, eu faço um ponto baixo. Temos o primeiro ponto da carreira. E assim nós vamos seguindo, trabalhando as alcinhas de trás de cada ponto seguinte. Eu já aproveito para arrematar esses dois fios que estão para esse lado. Vou seguindo aqui, fazendo ponto sobre ponto. E vou dar continuidade aqui à minha primeira carreira de 58 pontos. Quando me aproximar mais ou menos aqui nessa região, eu já coloco esse fio assim e vou arrematando ele até o final da carreira. Eu já volto. Pronto. E para unir a carreira, eu venho nas duas alças do primeiro ponto, ignoro a correntinha. Ó, entro nas duas alcinhas e vou fazer um ponto baixíssimo para unir a carreira. Para iniciar a próxima carreira, nós vamos fazer uma corrente e um ponto baixo aqui logo após esse nozinho aqui da união. Exatamente no mesmo buraquinho onde nós entramos para fazer o ponto baixíssimo. Um ponto baixo e sigo fazendo ponto sobre ponto até chegarmos aqui no final. E aí, para unir a carreira, vocês já sabem, duas alcinhas do primeiro ponto que nós fizemos, vamos fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui mais 3 carreirinhas, volto aqui na carreira
número 4. No total, vamos trabalhar 4 carreiras de 58 pontos. E na quarta carreira, eu venho aqui para mostrar como que eu vou fazer a união, tá? Da carreirinha. Já volto. Feitas as 4 carreiras da base, no finalzinho nós vamos cortar o fio, puxar aqui direto, vira o trabalho, assim. Vamos saltar esse ponto, entrar nas 2 alcinhas do próximo ponto, traz o fio aqui pra dentro. E agora, de baixo pra cima, eu entro nesses 2 nozinhos do último ponto baixo. Vou sair com a agulha exatamente onde sai o fio. E agora, eu trago o fio aqui pra baixo. Passando aqui por dentro desse nozinho. Vira e ajusta a laçadinha, as 2 alcinhas novas que você tem aqui. Salta esse ponto, vem pro próximo, busca o fio, traz pra fora. E agora, entra dentro dessas 2 alcinhas do próximo ponto e traz o fio aqui pra dentro. Finalizamos, então, aqui o nosso arremate. Vamos começar a fazer a parte do bico do nosso sapatinho, ó. Essa parte aqui, tá? Vou trabalhar o restante do sapatinho com o fio Bella Fashion, que tem 295 de tex. Ou One, pode fazer todo com o mesmo fio da base, da sola também, tá? Não tem problema. Mas eu preferi o resultado com esse fio mais delicadinho. Eu vou achar o meio aqui da parte da frente do meu sapatinho, me guiando pela linha central da sola. Para mim, deu aqui, entre esse e esse ponto. Eu vou pegar o ponto que vai mais para a direita, ó, e vou contar 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... E no ponto 8, eu entro pegando as 2 alças dos pontos, desse ponto. Vamos trabalhar todo o sapatinho usando as 2 alcinhas dessa base branca. Então, aqui eu vou inserir o meu fio, prendendo com uma corrente bem apertadinha. E um ponto baixo no mesmo lugar. Vou ter aqui o primeiro ponto da carreira. No total, eu trabalho, a partir desse ponto aqui, 16 pontos baixos. Já tenho 3, 4, já volto. Bem, aqui eu já tenho os 16 pontos. Faço uma corrente bem apertadinha. E vou colocar um marcador aqui para segurar essa minha alça. O bico, ele é todo feito em carreiras só de ida, tá? Então, por isso que nós vamos usar essa técnica de voltar lá no início, ó. Trazer o fio lá no início, para não precisarmos cortar e fazer arremates, nós vamos trabalhar assim. Estiquei o fio, emendo novamente aqui, ó, no primeiro ponto, com uma correntinha. Segura aqui para esse fio não ficar repuxado, tá? Precisa ir de acordo com o espaço aqui, o comprimento que a gente tem aqui, tá? Ó, ele tem que ficar bem direitinho, sem repuxar, pra gente conseguir trabalhar pontos aqui em cima, já arrematando esse fio. Então, eu seguro firme e faço uma corrente apertadinha. Agora sim, eu posso dar uma relaxada. Vou fazer um ponto baixo aqui no primeiro ponto. E agora eu vou começar a fazer diminuições. Eu entro pegando aqui somente a alcinha da frente dos 2 próximos pontos. O fio lá de trás, ele vai passar por cima também, tá? Ó, vai ficar como se fosse 3 alcinhas. Busco o fio e passo aqui, ó, por dentro das 2 alças que estavam na agulha e faço um ponto baixo, uma diminuição, após 2 pontos baixos.
uma diminuição. No total serão 4 diminuições com intervalos de 2 pontos. Após a diminuição, 2 pontos baixos. Mais uma diminuição. 2 pontos baixos. Nossa última diminuição. E um ponto baixo, perdão. Esse último ponto será feito da seguinte forma, ó. Entro lá dentro do último pontinho, deixo a alcinha na agulha e agora eu pego aqui, ó, entro aqui, pegando a alcinha que estava no marcador. E agora eu busco o fio passando por dentro das 3 alças e faço uma corrente apertadinha, finalizamos a nossa segunda carreira. Novamente eu ponho o marcador aqui para segurar essa alcinha aqui, tá? Volto com o fio lá no início, só que agora eu vou saltar o primeiro ponto e começo a trabalhar a minha terceira carreira no segundo ponto. Vou prender o fio, lembrando de sempre deixar ele aqui de acordo com o comprimento que você tem aqui, com o espaço que você tem. Uma corrente apertada. Vou fazer um ponto baixo. E 8 pontos baixos alongados. Como serão esses pontos? Da seguinte forma, ó, entra no próximo ponto, busco o fio como se fosse fazer um ponto baixo, só que eu tiro uma alcinha apenas e depois 2. Então, eu tenho um ponto baixo alongado, novamente. Tira uma, tira 2. Tira uma, tira 2, já temos 3. Eu vou inteirar aqui os meus 8 pontos baixos alongados. Pronto, já temos 8 pontos baixos alongados, conferindo 2, 4, 6, 8, isso mesmo. E no próximo ponto, um ponto baixo. Aqui vai sobrar um pontinho também, uma corrente apertadinha, aqui vou colocar outro marcador, tá? Para segurar essa outra laçadinha também. Se você não tiver marcador, pode usar pedacinhos de linha, como eu já falei lá na lista de materiais. A nossa carreira 4 será iniciada bem aqui, ó, na base, após aquele primeiro ponto da primeira carreira do bico. Olha, no próximo ponto livre, eu prendo o fio. E eu não vou fazer corrente, porque vai me confundir como ponto depois. Então, eu já venho aqui para direção aqui, na primeira valinha que a gente tem, bem lá na pontinha, ó, no primeiro buraquinho, eu faço um ponto baixo. Cuidado para não repuxar esse fio. E aqui, nós temos um ponto baixo sozinho. Nele, eu faço mais um ponto baixo. E chegando aqui, ó, nesse primeiro ponto, eu vou fazer mais um ponto baixo. E aqui, mais um. Temos 4 pontos. Após, nós vamos fazer uma diminuição de ponto baixo. E na sequência, 3 pontos. 1, 2, 3. Uma diminuição. E vamos descer aqui, pontos baixos. Aqui eu tenho o último pontinho onde eu tenho a alcinha ali. Entro, pego lá a alcinha desse ponto. Feito isso, laço a agulha, busco o fio e passo por dentro das 3 alcinhas. No próximo ponto, vamos repetir o mesmo, ó. Esse último pontinho, ele tem a alcinha segura ali pelo marcador, ó. Entro ali para fazer o ponto em cima dele, né? E já busco o fio, a alcinha, deixo na agulha, pego o fio passando por dentro das 3 alcinhas.
Já temos aqui, após a diminuição, 2 pontos baixos. Agora, nós vamos vir, ó, na direção dessa carreirinha, lá no meio do ponto, e vamos fazer um ponto baixo. Feito isso, agora na direção da valinha, bem aqui, ó, onde eu tenho esse ponto, vou pegar no meio dele para não ficar buraquinho. Pego aqui, busco o fio, já deixo aqui na agulha, e para fechar a carreira, eu vou entrar aqui, ó, no próximo ponto da base. Assim, busco o fio e passo por dentro das 2 alcinhas que eu tenho aqui, tá? Finalizamos a nossa carreira, ficamos com um total de 13 pontos baixos. Para fazer a próxima carreira, eu já vou vir aqui, ó, no próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo, assim. Vou fazer uma corrente, se você quiser, não precisa fazer, bem apertadinha, e vou colocar o marcador. A próxima carreira será ponto sobre ponto, tá? Nossa carreira 5. Eu vou voltar aqui no início, ó, pegando um ponto à frente, um ponto livre à frente. Vou prender o fio. Não faço corrente, para não aumentar ponto ou me confundir aqui com ponto depois, tá? Então, ó, estico o fio, deixo ele de acordo com a extensão que a gente tem aqui, ó, no comprimento. Já venho aqui pro próximo ponto, pegando o primeiro ponto, na verdade, pegando aqui dentro das 2 alças e faço o primeiro ponto da carreira. Um pontinho baixo. Para ajustar o primeiro ponto, você pode puxar um pouquinho o fio, esse fio aqui, tá? E aí, eu sigo fazendo 13 pontos baixos, ponto sobre ponto. No fim da carreira, eu volto. O ponto 13, ele será fechado aqui, ó, já nessa alcinha que nós deixamos. Assim. Do mesmo jeito que eu já ensinei para vocês, tá? E aí, temos 13 pontos. Uma corrente apertadinha, finalizamos a parte do bico. Pode cortar o fio. Se você quiser, pode arrematar esse fio. E se não quiser, pode fazer igual eu vou fazer, escondê-lo aqui por alguns pontinhos na parte da linguetinha que nós vamos iniciar agora. Bem, agora nós vamos começar essa parte de dentro, a linguetinha. Gente, eu vou aproveitar e mostrar para vocês, esse aqui foi todo trabalhado no fio Bella, tá? Para quem não tiver outro tipo de fio aí, também dá certo. Bem, aqui nós vamos prender o fio no próximo ponto livre. Não vou fazer a corrente, jogo apenas o fiozinho menor por cima aqui para formar tipo um nozinho no início. Vamos trabalhar aqui usando as alcinhas de trás dos pontos da parte do bico, ó, dessa maneira, para dar esse efeito aqui, ó, já de acabamento, tá vendo? Para ficar bem retinho. Então, vamos fazer aqui o nosso primeiro ponto baixo. E seguindo para os demais pontos, trabalhando no total da primeira carreira da lingueta, 13 pontos baixos. Já aproveito para arrematar o fio. Se você quiser, pode trazer esse fio para cá também, ó, para vir arrematando ele de uma vez. Aí fica a sua escolha, já volto, tá? Feitos os 13 pontos, deixa eu ajeitar a câmera. Nós vamos vir agora direto para o próximo ponto livre da base. Aqui. E trabalharemos 2 pontos baixos, um seguido do outro. 1 e 2. Vamos virar o trabalho e iniciar a carreira 2. Eu vou saltar o primeiro e segundo ponto e inicio novamente 13 pontos baixos.
E aqui no fim da carreira, nós vamos também andar 2 pontos baixos na base, pegando a partir do próximo ponto livre. 1 e 2 pontos. Viro o trabalho. Iniciaremos a carreirinha 3 a partir do terceiro ponto também. Pulo 1, 2 e no terceiro ponto inicio o primeiro ponto da carreira. Fico com 13 pontos baixos também. Para finalizar a carreira, nós vamos vir no próximo ponto da base e fazer um ponto baixíssimo, prendendo aqui a nossa carreirinha 3. Viro o trabalho, eu vou pular esse ponto baixíssimo, entra aqui no último ponto baixo da carreira anterior, ou primeiro, olhando nesse sentido, faço uma corrente, fiz um ponto baixíssimo e uma corrente e um ponto baixo nesse mesmo ponto. Trabalho 13 pontos baixos, contando a partir desse primeiro que nós fizemos. Essa é a nossa carreira 4. Pronto, viro o trabalho, repito os 13 pontos na carreira 5 também, ó, ponto sobre ponto. Finalizada a carreira 5, vamos iniciar a carreira 6. Viro o trabalho e no primeiro ponto nós vamos fazer um aumento, tanto no primeiro quanto no último. Então, faço um aumento, em sequência 11 pontos baixos, um aumento no último ponto. 1 e 2 pontos no mesmo ponto. Viro o trabalho. Vou fazer aqui na carreira 7, ponto sobre ponto. Fiquei com 15 pontos na carreira número 6. Então, a carreira 7 também terá 15 pontos. Somente ponto sobre ponto. Para iniciar a carreira número 8, nós vamos virar o trabalho e fazer um aumento de ponto baixo no início e no fim da carreira também. Após o aumento, trabalho 13 pontos baixos em sequência. No último ponto, aumento de ponto baixo. Ficamos aqui com um total de 17 pontos. Viro o trabalho. A carreira número 9 terá 17 pontos baixos também. Na verdade, a 9, 10, 11 e 12. Vou voltar aqui na minha carreira 12, tá? Será ponto sobre ponto. Vou ficar com 17 pontos no total de cada uma dessas carreiras. Finalizei a carreira 12, vamos conferir aqui, ó, quantas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Viro o trabalho, iniciando a carreira 13. Vou fazer 4 pontos baixos. E 9 pontos baixos alongados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E para finalizar, 4 pontos baixos. 2, 3 e 4. A carreira 14 vai ser a mesma coisa. Nós vamos fazer 4 pontos baixos, 9 pontos baixos alongados e mais 4 pontos baixos, tá? Eu vou finalizar a minha carreira e já volto. Aqui eu já tenho um ponto baixo alongado, 2 e assim por diante, tá? Finalizados 9 pontos baixos, ou
não, isso mesmo, 9 pontos baixos alongados, 4 pontos baixos para finalizar a carreira. Prontinho, não aguentei vir mostrar para vocês. Eu ia voltar só no final, né? Bem, na carreira 15, nós vamos fazer ponto sobre ponto, sendo essa carreira toda em ponto baixo. No final da carreira, eu volto, tá? Com os 17, vou fazer 17 pontos baixos. Finalizados 17 pontos baixos, uma corrente apertadinha, vira o trabalho. E na carreira 16, nós vamos trabalhar somente pontos baixíssimos. Pula a corrente, vem aqui dentro do primeiro ponto baixo e nos demais da mesma forma, trabalhando pontos baixíssimos. Como se fôssemos trabalhar, usar somente a alcinha de trás, ó. Já volto. Fiz os 17 pontos, mas eu gosto de fazer, ó, pegando na alcinha lateral do ponto da carreira anterior, eu pego lá e faço mais um ponto baixíssimo para ficar bem certinho a minha carreira. Uma corrente apertadinha e corto o fio. Aqui nós vamos fazer o arremate pelo avesso, ó, mais ou menos aqui nessa carreirinha. Trago o fio aqui para baixo, pela lateral ou do jeitinho que você gosta de fazer aí, sem deixar repuxar aqui a pontinha. Levo agora o fio na mesma direção de onde eu parei com o fio aqui, ó, tá vendo? Na mesma direção. Levo o fio mais para o meio, na direção do meio. Ajeita aqui o último pontinho. Agora, vou voltar um pouquinho só. O fio saiu aqui, eu vou pegar um pouquinho à frente. E vou pelo menos até a metade do percurso, voltando com o fio. E aí, já posso cortar. Já está bem arrematadinho. Finalizamos a linguetinha do nosso tênis, da nossa botinha. Você pode ajeitar ela, ó. Segura aqui, puxa pra cá, segura aqui, puxa pra cá. Caso precise. E ela vai ficar bem retinha, bem certinha. Vamos iniciar agora a parte de lateral e calcanhar aqui do nosso sapatinho. Iniciando a lateral, nós vamos vir aqui nesse último pontinho trabalhado em azul, vamos entrar no mesmo espaço onde trabalhamos esse ponto, ó, assim. E sai aqui à frente. Feito isso, nós vamos pegar o nosso fio e fazer 2 correntes para representar um ponto baixo. Vamos fazer mais um ponto baixo aqui, já temos um. E agora vamos entrar onde saímos para fazer o primeiro ponto e sair no buraquinho à frente. Pronto, temos 2 pontos baixos em relevo. Após esses 2 pontos, nós vamos trabalhar mais 32 pontos baixos, usando as 2 alças aqui da base branca. Já vou arrematando o fio azul no meio dos pontos, ó. Quando eu completar a minha sequência de pontos, eu volto com vocês, tá? Meu último pontinho aqui. Concluí a minha primeira etapa, ó. Agora nós vamos finalizar a carreira pegando em relevo nesse próximo ponto que a gente vê aqui, ó, da parte de lingueta, ó, e saindo à frente. Vamos fazer um ponto baixo em relevo e mais um. Entra onde eu saí para fazer o primeiro ponto baixo em relevo e saio à frente, ficando aqui com mais 2 pontos baixos em relevo. Então, fiz 2 pontos baixos em relevo no início e 2 no final. Ficamos com um total de 36 pontos baixos na primeira carreira da lateral, contando aqui com os que nós pegamos em relevo. Para iniciar a próxima carreira, eu vou fazer uma corrente apertadinha, viro o trabalho, fio atrás dos pontos,
Vou saltar 2 pontos. O primeiro e segundo ponto, estico um pouco o fio. No terceiro ponto, eu prendo com um ponto baixíssimo. Eu não posso deixar essa laçada aqui muito grande, para não ficar sobrando fio depois, tá? Eu não consegui arrematar, mas também não posso deixar muito apertadinho para não repuxar. Nós depois vamos trabalhar pontos aqui, ó, dentro desses pontos que ficaram abaixo dessa laçada. Então, precisamos deixar de uma forma que consigamos fazer isso depois. Uma corrente apertada, e nesse mesmo lugar eu inicio a minha carreira 2, que vai ficar com um total de 32 pontos baixos. Vai sobrar para mim 2 pontos lá no final da carreira. Já volto. Prontinho. Temos aqui 1 e 2 pontos sobrando, lembrando que o último pontinho aqui, nesse sentido, é aquele ponto representado por 2 correntes. Uma corrente apertadinha, vira o trabalho, e vamos iniciar a carreirinha número 3, pulando também 2 pontos, 1 e 2. No terceiro ponto, um ponto baixíssimo para prender o fio, uma corrente apertadinha, iniciando a partir desse mesmo lugar, um total de 28 pontos baixos. Já volto. Finalizada a carreira 3, sobram 2 pontos, uma corrente apertada. Na carreira 4 eu também vou saltar 2 pontos no início, no terceiro prendo o fio, uma corrente apertada, inicio uma sequência de 24 pontos baixos. Pronto, me sobraram aqui também 2 pontos no final, uma corrente apertadinha, e a partir daqui da próxima carreira, nós vamos saltar apenas um pontinho. Pulo um ponto, a laçada não precisa estar muito alargada, muito larga. Prende no segundo ponto, com um ponto baixíssimo, uma corrente apertadinha, iniciando uma sequência de 22 pontos baixos. Essa é a nossa carreira número 5. Prontinha a nossa carreira 5. No final da carreira sobra um pontinho, já fiz uma corrente, viro o trabalho, vou pular o primeiro ponto, no segundo ponto prendo o fio, iniciando a carreira número 6. Vou ficar com um total de 20 pontos. Iniciando aqui o primeiro ponto, no mesmo lugar onde eu prendi o fio, como já víamos fazendo. Eu já volto, tá? No final da carreira. Finalizada a carreira 6, sobra um pontinho, uma corrente, vamos saltar um ponto também. Prende o fio, uma corrente no mesmo lugar, iniciaremos 18 pontos baixos. Finalizada a carreira, uma corrente apertada, vamos virar o trabalho, sobrou também um pontinho. Na carreirinha 8, vamos realizar o mesmo procedimento, pulando um ponto, prendendo no próximo ponto com um ponto baixíssimo, uma corrente, um ponto baixo no mesmo lugar. Já temos um ponto, sigo fazendo um total de 16 pontos baixos na carreirinha número 8. Carreira finalizada, vira o trabalho. Carreira 9 e 10, vamos fazer apenas ponto sobre ponto. Iniciando aqui no primeiro ponto, um ponto baixo, total também de 16 pontos. Pronto, não sobra ponto, vira o trabalho. Se quiser, pode fazer uma corrente, ó, iniciar um ponto baixo a partir do primeiro ponto. Essa é a nossa carreira 10, a última carreirinha. Concluídos os 16 pontos da carreira 10, uma corrente apertadinha e pode cortar o fio. Ficamos assim, ó, com a nossa parte de lateral, calcanhar, prontas. Agora, nós vamos começar a fazer essa parte do ilhós. Iniciando a carreira aqui no primeiro ponto baixo que nós temos, ó. Pegando ali, ou você pode pegar aqui, ó, no meiozinho entre o segundo ponto, o primeiro e o segundo ponto, que é mais fácil de pegar, ou você pega dentro da corrente.
eu vou fazer aqui uma corrente e um ponto baixo. Já venho pro próximo ponto, lembrando que aqui é uma escadinha de 2 pontos, e faço em cima dele um ponto baixo também. Só vou ajeitar a alça do meu ponto, que ficou bem larga. Já vou aproveitar para arrematar essa linha, tá? A próxima escadinha que a gente tem aqui é de 2 pontos também. Então, durante todo esse percurso, nós vamos trabalhar pontos até aqui, tá? Nós vamos trabalhar ponto sobre ponto. Em cada escadinha, seja ela de 2 ou de 1 ponto, vai ser um ponto em cima do ponto de base. Aqui, ó, como nós temos fio por cima, aquela laçada que a gente deixa, nós vamos nos guiar aqui, ó, pelos buraquinhos, tá? Nós vamos inserir a agulha lá dentro do primeiro espacinho, primeiro buraquinho, fazer o ponto baixo e, em sequência, no próximo buraquinho, fazendo mais um ponto baixo. Então, já completei os meus 2 pontos. Aqui nós temos a escadinha com 2 pontos também. Nessa escadinha, eu consigo enxergar as alcinhas dos pontos, então trabalho tranquilo. Aonde tem fio por cima, igual, ó, aqui tem, e é uma escadinha de 1 pontinho. Eu trabalho lá no buraquinho, ó, no espacinho. 1 ponto. A próxima escadinha de 1 ponto também, consigo ver, ó, as 2 alças do ponto. Trabalho 1 ponto baixo. Aqui já vou vir direto no buraquinho, aqui na alcinha, fica sempre assim a sequência. Uma escadinha com linha por cima, outra sem, uma ou vice-versa, tá? Pronto. Agora aqui nós temos aquelas carreiras que não deixamos pontos de espaço no início, nem no final, né? Então, nós vamos vir aqui nessa direção, ó, dos buraquinhos, ou dos pontilhadinhos, ó. E vamos fazer um ponto. Vamos encaixar 3 pontos daqui até ali, tá? Na valetinha, bem lá no finalzinho, junto do primeiro ponto, ó, da base do primeiro ponto, eu faço um ponto baixo. E aqui, dentro das 2 alcinhas do último ponto, um ponto baixo. Finalizamos a primeira carreira da parte do ilhós. Viro o trabalho, vou descer ponto sobre ponto. No total, eu fiquei com 13 pontos, tá? Vou descer aqui os 13 pontos novamente, ponto sobre ponto. No final da carreira, eu volto. Carreira 2 finalizada, viro o trabalho, faço 2 pontos baixos. Não fiz corrente para virar o trabalho, mas você pode fazer. Ó, 1, 2 pontos, 2 correntes, pula um ponto, no próximo ponto inicia uma sequência de 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. 2 correntes, pula um ponto, sequência de 3 pontos. 1, 2 e 3. 2 correntes, pula um ponto, sequência de 2 pontos baixos. Finalizamos a carreira 3. Viro o trabalho, carreira 4. Nós vamos tecer ponto sobre ponto, até ficarmos com 11 pontos. Dentro do espaço de correntes, vamos fazer sempre um ponto baixo apenas. E aqui nos demais pontos, ponto sobre ponto. Dentro do espaço de correntes, um ponto. Concluímos aqui 11 pontos. E para finalizarmos, nos 2 últimos pontos, nós vamos fazer uma diminuição. Entra no próximo ponto, busca o fio, deixa a alça na agulha. No próximo, mesma coisa. E agora, laça a agulha e passa por dentro das 3 alças. Fizemos uma diminuição, uma corrente apertadinha. Finalizamos a carreira 4, ficamos com um total de 12 pontos. Ficou assim a nossa
carreirinha do ilhós da lateral esquerda. Agora, na lateral direita, nós vamos fazer o contrário. Vamos descer 13 pontos baixos. Iniciando aqui, ó, no último ponto da carreira, um ponto baixo, tá? Aqui, nesse último pontinho da carreirinha reta. Uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar, iniciando um ponto. Agora, na direção da valinha, lá no buraquinho, nós vamos fazer um ponto baixo. E na direção dos pontilhadinhos, ó, desses pontilhadinhos, bem aqui nesse último buraquinho, nós vamos fazer mais um ponto baixo. Na sequência, nós temos um ponto baixo sozinho com um fio por cima. Então, eu vou vir dentro do buraquinho desse ponto e vou fazer um ponto baixo. No próximo, pego as duas alças dos pontos, um ponto baixo. Aqui eu tenho fio por cima, dentro do buraquinho, um ponto baixo. E aqui, nas duas alças dos pontos. Lembrando que sempre vai ser uma escadinha com fio por cima e outra sem. Finalizei aqui as sequências de escadinhas de apenas um ponto. Agora, nas próximas, nós já vamos ter 2 pontos. Tenho fio por cima, seguindo aqui, ó, reto, eu tenho os buraquinhos dos pontos. Sei que eu tenho que encaixar 2 pontos. Aqui eu tenho ponto trabalhado, então eu sei que nesse próximo espaço que eu não tenho ponto, vai ser meu primeiro ponto desses dois. Desses dois que eu preciso fazer, ó. Fiz aqui, então, em consequência, a frente, ó, no próximo espacinho vai ser o meu ponto 2. Na próxima escadinha, eu não tenho fio por cima, eu consigo enxergar as duas alças dos pontos, então vou trabalhar normalmente meus 2 pontos. Deixa eu colocar o fio aqui para trás. Ó, 1, e no próximo ponto, 2. Na última escadinha, nós temos linha por cima. Então, seguindo aquele raciocínio dos buraquinhos, aqui, ó, meu último buraquinho trabalhado. Então, eu sei que à frente vou ter que fazer o meu próximo ponto. Deixa eu acertar essa alça. Aqui, e à frente desse, no próximo buraquinho, meu último pontinho. Finalizamos aqui a primeira carreira do ilhós com 13 pontos. Viro o trabalho, subo aqui, ponto sobre ponto, 13 pontos no total na segunda carreira também. Pronta a segunda carreira, viro o trabalho, iniciando a carreira 3, fazendo uma sequência de 2 pontos baixos, 2 correntes, pulo um ponto, sequência de 3 pontos baixos. Duas correntes, pulo o próximo ponto, sequência de 3 pontos baixos. 2 correntes, pulo o próximo ponto, 2 pontos baixos. Viro o trabalho, vou iniciar a carreira 4 já com uma diminuição. Eu vou pular o primeiro ponto, no segundo ponto eu já entro e faço um ponto baixo. Tenho aqui uma diminuição. E agora eu vou subir 11 pontos, lembrando que dentro do espaço eu sempre faço um ponto baixo sozinho e ponto sobre ponto. Gente, os cachorrinhos estão cantando, latindo, brigando, conversando, sei lá. Os vizinhos aqui tem muito bichinho assim, cachorrinhos. Uma correntinha apertadinha, finalizamos a carreira. Corto o fio e agora temos as duas partes prontas. A carreira de acabamento, ela será iniciada pegando em relevo aqui, ó, um pontinho à frente desse último ou primeiro ponto que a gente vê aqui da lateral, ó, em azul.
Vou vir um buraquinho à frente e sair aqui nesse mesmo buraquinho onde eu tenho esse ponto em azul. Vou prender o fio, fazer uma corrente bem apertadinha. Já deixo esse fio para cá para eu arrematar e esse aqui para cá para baixo. Nós vamos trabalhar subindo aqui pontos aqui nessa beiradinha aqui, tá vendo? Me guiando aqui pelo último buraquinho que a gente tem dessa valinha, eu faço o primeiro ponto baixo. Na próxima valinha, lá na pontinha, vou fazer mais um. Ó, na base onde eu tenho esse ponto, tá vendo? Lá no buraquinho, mesmo buraquinho. Aqui na carreira de pontilhadinhos, lá no finalzinho. Aqui na direção do furinho, ó, do ilhóis, bem na beiradinha. Na direção da valinha, um ponto. Cheguei aqui, ó, no último pontinho que a gente tem, aí ali faço o meu ponto baixo. Olha, puxa aqui para acertar os fios que estão aqui por dentro. Feito isso, agora nós vamos seguir, ó, fazendo ponto sobre ponto até esse último pontinho aqui. Eu já volto. E agora nós vamos vir aqui, ó, na direção da valinha do buraquinho, vamos fazer um ponto baixo. Na direção dos pontilhadinhos, aqui, mais um ponto. E na direção dessa linha aqui, dessa valinha que faz a divisão da parte do ilhóis e lateral, nós vamos fazer um meio ponto alto. Ou pode ser um ponto baixo alongado também, tá? E daremos sequência a pontos baixos. É só pra aqui não ficar com uma valinha assim, tá? Aí eu faço assim, deu certo. Então, vou passar para vocês essa orientação também. Aí já aproveito para arrematar o fio. Chegando aqui, ó, nesse último ponto antes da valinha, eu volto. Aqui na valinha, nós vamos fazer, na valinha de divisão, vamos fazer um meio ponto alto, igual fizemos lá, aqui nesse lado. Um meio ponto, na direção dos pontilhadinhos, um ponto baixo, na direção do furinho do ilhóis, na beiradinha, mais um ponto. E aqui nesse último pontinho da carreirinha reta, um ponto baixo. Já aproveito para arrematar o fio e vou descer ponto sobre ponto. Chegando ali na quina, chegando aqui nesse último ponto, eu volto. Pronto. E agora, seguindo a mesma... esqueci como é que fala. Mas tá bom, na direção da valinha, do buraquinho, nós vamos fazer um ponto baixo. Na direção dos pontilhadinhos, lá na pontinha, sempre no finalzinho, um ponto baixo. Na direção da valinha, mais um ponto baixo. E para finalizar, o nosso último ponto na valinha. Só que aqui nós não vamos fechar o ponto, vamos já deixar o fio na agulha, entrar aqui, ó, dentro do mesmo espaço onde nós trabalhamos um ponto baixo em relevo, lembram? E sair à frente, no espaço onde nós não temos ponto em azul trabalhado. E vamos buscar o fio passando já por dentro das duas alças do ponto que nós deixamos aqui na agulha, tá? Para formar o ponto baixo. Uma corrente bem apertadinha, vira o trabalho, e nós vamos voltar toda a carreira fazendo pontos baixíssimos. Aqui, ó, dentro do primeiro ponto, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Deixa essa primeira alcinha aqui bem apertadinha para o primeiro ponto não ficar estranho. Então, só esse primeiro. Nos demais, você pode dar uma relaxadinha no fio, na tensão do ponto. Pra não ficar muito estranho, né, gente?
Ó, pegando no meio do ponto, como se fôssemos trabalhar somente a alça de trás, vamos fazer pontos baixíssimos até chegar aqui, nesse último pontinho que nós temos da carreira de acabamento. Eu já volto. Pronto. E aqui, ó, nós vamos fazer ou faz uma corrente ou já deixa o fio assim para você fazer um arremate mais bonitinho. Corta, puxa direto, olhando aqui, ó, para essa parte, eu vou trazer o fio aqui para baixo. E aí fica mais bonitinho. Vou levá-lo para a parte de dentro, pegando um pontinho à frente aqui. Ou acima. Ó, não aparece aqui arremate, tá? E agora, eu vou fazer um ponto aqui de nozinho, tá? Entro dentro da alcinha de algum ponto e faço um nó. Porque aqui depois eu vou passar cola pra deixar essa primeira partezinha no lugar, aí eu já colo esse fiozinho aqui, não necessitando fazer remate com agulha, tá? De tapeçaria. Bem, então aqui já finalizamos essa parte, agora nós vamos fazer, ó, essa partezinha aqui de trás, esse detalhezinho. Eu vou usar o mesmo fio que eu usei para base, o fio Bela, de 370 de tex. Vou achar o meio aqui pelo calcanhar e um ponto central. Vamos usar essas alças que aparecem aqui pra gente, ó. Tá? Essas alcinhas da solinha, tá? Então, eu tenho um ponto central, vou caminhar mais 4 pontos após esse central, ó. Esse ponto central, 1, 2, 3 e 4. Vou trabalhar uma carreira, não sei se vocês viram, ponto central, alcinha para o ponto central, após ela, 1, 2, 3 e 4. Pego aqui, na alcinha número 4, e vou trabalhar uma sequência de 9 pontos baixos. Faço uma corrente e um ponto baixo no primeiro ponto, ou só uma correntinha para representar o primeiro ponto. Fica aí a seu critério. E vou vir aqui, ó, para as demais alcinhas, fazendo um ponto em cada alcinha dessa. Eu estou usando essa alcinha aqui, ó, tá, gente? Essas alcinhas da parte da solinha. No total, eu trabalho 9 pontos aqui. Já volto. Feitos os 9 pontos, eu apenas viro o trabalho e vou repetir mais 3 carreiras de 9 pontos, ficando com um total de 4 carreiras de 9 pontos baixos. Eu vou finalizar as minhas 4 carreiras e já volto. Finalizada a carreira 4, uma corrente apertadinha, corto o fio, trago o fio pra cá, ó, pro meio e dou um nozinho, como eu já mostrei pra vocês, ó. Porque essa parte nós vamos colar, não vai aparecer. Antes de apertar o nó, ajeita o fio, segura firme desse lado e puxa aqui. Aí, agora é só cortar. Aqui eu já rematei o fio na primeira carreira, corto também. Vamos fazer agora o seguinte. Nós vamos saltar 1, 2 e 3 pontos. No próximo ponto, vamos inserir a nossa linha, prendendo o fio aqui no quarto espacinho. Vamos trabalhar 3 pontos baixos. Uma corrente e um ponto baixo no primeiro ponto. Estou usando as duas alças, tá? Dos pontinhos. Já temos 1, 2 e 3. Aqui eu estou usando o mesmo fio que eu usei para fazer o corpo do sapatinho. Viro o trabalho e novamente 3 pontos. Vamos precisar de
11 carreiras de 3 pontos baixos. Já tenho 2, 3. Para finalizar a carreira, eu vou arrematar do mesmo jeito, tá, gente? Que eu fiz aqui, tá? Então, eu já vou mostrar para vocês ela pronta. Prontinho, já finalizei, ó, ela fica assim. Já passei cola. E para colar, ó, eu já passei cola tanto aqui quanto ali, em todo o detalhezinho, até o finalzinho nas beiradinhas, tá? Só não passa muita cola para não ficar muito rígido, caso seja cola de silicone. Agora, ó, dobrei aqui, já vou acomodar essa tira aqui bem ao meio, tá? Dobra. Rente aqui a última carreirinha da parte do calcanhar, ó. E aí, agora é só ir ajustando aqui, deixando na mesma altura da base, essa parte branca, ó. Mesma altura da base branca. E aqui, ajeita pra ficar bem certinho, retinho, casando aqui, ó. Exatamente as valinhas, ó, tá vendo? Pra ficar bem bonitinho. E eu gosto de fazer a curvinha, tá? Essa curvinha aqui, ó, que a gente vê, ó, no sapatinho. Eu gosto de fazer ela assim, ó. Eu dobro aqui um pouco, pressiono, 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 antes que a cola seque, tá? Depois, vem aqui só acertando, vai ficar com essa curvinha, tá vendo? Vou deixar secar assim, aperta, segura, pressiona um pouco, ó, tá vendo? Você coloca 2 dedos lá dentro e pressiono pra dentro com o dedão, formando aqui um buraquinho. Quando secar, vai diminuir um pouco a curvinha, mas ela não vai sair. Ela vai ficar assim, modeladinha dessa forma. Já até colei a etiquetinha. Eu passo um pouquinho de cola aqui, outra aqui, para não ficar muito rígido também esse detalhe, tá? Já que ele já é colado. Então, aí eu já passei a colinha, já apliquei. Nós vamos fazer agora a aplicação do ilhóis. É bem simples. Coloca lá no espaço. E depois é só vir com o alicate apertando eles. Se você preferir, pode fazer colocar um por vez. Olha, para quem tem um alicate igual o meu, essa parte aqui, ó, que tem esse furador, é para cima, onde eu tenho o desenho. Vai ficar aqui nessa parte mais larguinha e no caninho vai pegar a outra base, da parte de dentro, ó, de baixo, quer dizer. Ó, aí vamos somente apertar e aí já temos o nosso ilhós aplicado. Eu vou colocar todos os ilhós e já volto. Pronto. E agora eu vou passar um pouquinho de cola bem aqui na parte de dentro antes do primeiro ilhós, ó. Só nessa partezinha aqui, em forma de V, ó, vai ficar tipo um Vzinho, assim e assim, tá vendo? Sem que pegue aqui, ó, após essa parte da lingueta, tá? Não pode passar pra cá não, porque essa cola quando seca, ela fica rígida. Então, acredito que vai gerar desconforto. Então, passa bem pouquinho aqui na beiradinha, em forma de V, um Vzinho bem pequenininho. E aqui do outro lado também, bem antes ali do ilhós, do primeiro ilhós. E agora é só você posicionar o seu sapatinho. Se você tiver aquele moldezinho, deixa eu ver o meu aqui. É esse aqui, tá? Se você tiver ele, vai ser ótimo pra te auxiliar nessa colagem. Porque você vai posicionar bem certinho o seu sapatinho, ó, dentro dele. Ajeita a linguetinha, puxa ela, de maneira que essa parte aqui do bico, ó, ela fique retinha. E agora é só posicionar aqui bem rente à linha ali do bico, ó. E apertar. Do outro lado, a mesma coisa. E é só aguardar agora colar, tá? Olha, e agora eu já aproveito para modelar essa parte do bico, para ela ficar bem certinha. Eu pego um pouquinho de água, molho aqui, ó, toda essa região. Se quiser, pode modelar o restante ali do sapatinho também, mas aqui nesse, o único lugar que eu achei necessário fazer a modelagem, caso queiram também, para ele ficar assim, ó,
quando você tirar do molde, ficar bem retinho, parecendo que tá durinho, tá vendo? Ele fica certinho. Se você quiser fazer isso, é só fazer o que eu estou indicando para vocês agora. Você vai molhar essa parte e vai modelar. Com o uso do molde fica mais fácil, mas se não tiver, só ir pressionando, insere o seu dedo assim, ó, por dentro do sapatinho, vai pressionando aqui para ficar tudo certinho. Eu não vou fazer agora, eu já tenho uma aula aqui no canal de como modelar ou fazer a brocagem no sapatinho de crochê. Procura aí que você vai achar, tá? Bem, vamos passar o cadarço. O cadarço eu pego aqui, ó, de fora para dentro, nivela aqui as ponteiras, ó, e puxo reto para poder ficar certinho. Faço um X, ajeita ali para não ficar torto, xizinho, e agora entra de fora para dentro também, aqui e aqui. Como eu vou colocar o gatinho, olha, eu faço um X para eu saber qual lado que tem que entrar. Olha, no mesmo sentido que o cadarço ficou, eu enfio ele aqui, ó. Passo na alcinha aqui de trás. Passei um e agora o outro. No caso, vai para o outro lado. Olha, eu vou ajeitando para ele ficar bem retinho aqui, bem certo. E agora, nesse último ilhós, quando você for entregar para cliente, recomendo que você insira ele de dentro para fora, tá? Os dois. E como eu vou tirar foto, vou inserir o meu cadarcinho todo para dentro, para ficar assim, escondidinho, ó. Tá vendo? Aí eu vou passar ele já direto, passando aqui e por dentro da lingueta, ó. A linguetinha vai ficar presa, sem necessidade de colocar algo aqui dentro, o molde, ou preencher com sacolinhas, caso você não tenha o molde. Aí vai ficar bem certinha a linguetinha. Eu venho aqui mais ou menos na direção, ó, tá vendo aqui que o ilhós está aí, passo a pontinha do cadarço por dentro. E agora é só jogar o restante do cadarcinho aqui para a parte de dentro. Acerta aí o seu gatinho. E está finalizada a nossa peça de hoje. Ficou bem fofa. Eu amei demais, gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado também, como todas as aulas que já tem aqui no canal. Essa também foi feita com muito amor, com muito carinho, pensando aí em vocês, em mostrar algo diferente. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, beijos e até uma próxima aulinha.